Em forte desabafo, Marcel detona a tentativa do STF de burlar a lei. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Estamos chegando com mais uma notícia para você ficar informado no mundo da política, porque o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, fez um desabafo na tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília nesta segunda-feira, dia 7. Na ocasião, ele discursou dizendo que não havia como ir à casa na data de hoje sem fazer menção ao show de horrores que se formou no último fim de semana, desencadeado por um voto que afrontou a Constituição da República Federativa no Brasil, dado pelo relator ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e acompanhado por outros 4 ministros, quando dado ao senador Davi Alcolumbre a possibilidade que lhe era flagrantemente negada pela Constituição de concorrer à sua própria reeleição. Além desses 5 votos, 4 deles também deram a Rodrigo Maia a chance de tentar concorrer novamente ao 3º mandato para a presidência da Câmara dos Deputados. Um show de horrores, senhor presidente, porque a afronta feita ao claro texto constitucional, de um lado, revelou conchavos políticos feitos por aqueles que precisam julgar imparcialmente, e de outro lado, vimos aqueles que se dobram à pressão popular para mudar o encaminhamento dos seus votos. Mas é triste desconfiar que a pressão popular foi a única capaz de fazer com que quem se mantivesse o sagrado texto constitucional, disse, acrescentando que espera que os 6 ministros que mantiveram a integridade da Constituição Federal não tenham o feito unicamente por exigência do povo, mas por respeito à Carta Magna. Estamos em uma terra em que as leis devem ser respeitadas e não descumpridas, ainda mais pela Suprema Corte, afirmou, citando as palavras do presidente do STF, Luiz Fux, que declarou: não compete ao Poder Judiciário funcionar como atalho para a obtenção facilitada de previdência perfeitamente alcançáveis do bojo do processo político democrático, ainda mais quando para tal mister pretende-se desprestigiar a regra constitucional em vigor. Van Hatten lembrou que, se quiserem que haja reeleição, que se aprove uma mudança constitucional no próprio plenário da Câmara por 3/5 dos votos em 2 turnos e da mesma forma no Senado Federal, e não no meio do tapetão pelo Supremo Tribunal Federal, ironizou. Para concluir, ele citou o advogado e político brasileiro Ulisses Guimarães, que foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte e inaugurou a nova ordem democrática após o regime militar. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Confira aqui o vídeo e as falas indignadas do Marcel Van Hatten. Veja. Um show de horrores, porque a afronta feita ao claro texto constitucional, de um lado, revelou conchavos políticos feitos por aqueles que precisam julgar imparcialmente, e de outro lado, vimos aqueles que se dobram à pressão popular para mudar o encaminhamento dos seus votos. Mas é triste desconfiar que a pressão popular foi a única capaz de fazer com que se mantivesse o sagrado texto constitucional. Dizia Ulisses Guimarães: traidor da Constituição é traidor da pátria. Não há como vir a esta tribuna no dia de hoje
sem fazer menção ao show de horrores que se observou no último fim de semana, desencadeado por um voto que afrontou a Constituição da República Federativa do Brasil, dada pelo relator, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e acompanhado por outros 4 ministros, dando ao senador Davi Alcolumbre a possibilidade que lhe era flagrantemente negada pela Constituição de concorrer à sua própria reeleição. Além desses 5 votos, 4 deles também deram a Rodrigo Maia a possibilidade, repito, de afrontar a Constituição da República Federativa do Brasil, concorrendo a uma reeleição ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Um show de horrores, senhor presidente, porque a afronta feita ao claro texto constitucional, de um lado, revelou conchavos políticos feitos por aqueles que precisam julgar imparcialmente, e de outro lado, vimos aqueles que se dobram à pressão popular para mudar o encaminhamento dos seus votos. Pelo menos é isso que os jornalistas têm passado pelas notícias de bastidores. Espero, inclusive, que não sejam verídicas em relação aos 6 que mantiveram a integridade do texto constitucional. Mas é triste desconfiar que a pressão popular foi a única capaz de fazer com que se mantivesse o sagrado texto constitucional íntegro. Digo sagrado porque em um Estado de Direito é a Constituição e aquilo que nela está escrito que precisa prevalecer sobre as vontades dos homens. Estamos numa terra em que as leis devem ser respeitadas e não descumpridas, ainda mais pela Suprema Corte. Disse o ministro Luiz Fux, depois dos votos de Gilmar Mendes, de Toffoli, de Lewandowski, de Alexandre de Moraes e de Cássio Nunes, que convenientemente talvez votou apenas a favor de uma das reeleições e não da outra, de acordo mais uma vez com aquilo que os bastidores têm revelado, seria a vontade do próprio Palácio do Planalto, de quem emanou a indicação de Cássio Nunes ao Supremo Tribunal Federal. Após esses 5 votos, disse Luiz Fux, presidente do Supremo, deixando claro que a norma constitucional é plana e que, portanto, verbis, não há como se concluir pela possibilidade de recondução em eleições que ocorram no âmbito da mesma legislatura sem que se negue vigência ao texto constitucional, concluiu o presidente do Supremo. Com efeito, não compete ao Poder Judiciário funcionar como atalho para a obtenção facilitada de providências perfeitamente alcançáveis no bojo do processo político-democrático, ainda mais quando, para tal mister, pretende-se desprestigiar a regra constitucional em vigor. Senhor presidente, foi o que eu disse na semana passada, se quiserem que haja reeleição, mesmo que indefinida, que se aprove uma mudança constitucional aqui no plenário da Câmara por 3/5 dos votos em 2 turnos e no do Senado por 3/5 dos votos em 2 turnos e não por meio do tapetão do Supremo Tribunal Federal. Para concluir, senhor presidente, quero fazer menção a um discurso célebre proferido da cadeira de Vossa Excelência no dia 5 de outubro de 1988. Para encerrar, senhor presidente, dizia esse discurso proferido por ninguém mais, ninguém menos que Ulisses Guimarães, que dá nome a esse plenário. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais. Afrontá-la? Nunca! Traidor da Constituição é traidor da pátria. Muito obrigado, senhor presidente.